Se o mundo fosse justo, essa seria uma das principais lutas a se fazer nesse ano. E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou o Eric, o mais novo comentarista sobre o mundo das lutas aqui no YouTube. Hoje eu tô meio leso, então me perdoem qualquer coisa, tô meio ruim, mas o vídeo tem que sair. Galera, eu queria comentar um negócio que eu vejo pouca gente falando, até porque é um sonho utópico meu, que é a segunda luta entre o Khamzat Chimaev e o Gilbert Burns. Para você que tá em dúvida, porque eu falei Chimaev, eu descobri que o nome do Khamzat Chimaev se pronuncia Chimaev. Como? Falando com um checheno no chat Brasil, tá? Eu mudei lá pro setupzinho da Rússia, que é um checheno, e mano, eles são literalmente igual, aquele cabelinho de pinico deles, o rosto era literalmente o Khamzat sem barba, tá ligado? Os caras são Ctrl-C, Ctrl-V um do outro. Enfim, detalhe irrelevante. Galera, é o seguinte, todo mundo lembra da guerra entre o Khamzat Chimaev e o Gilbert Burns, o nosso durinho. Teve uma das coletivas de imprensa mais engraçadas que a gente já viu. You too little, but you have to go to other divisions. Maybe like, I don't know. What? Can't understand. Where's the translator? O Khamzat tentando meter uma bronca no Durinho, né? O Durinho não se acadelando ali, peitando ele. E ele achou que seria mais uma daquelas, né? Ele ia entrar, atropelar o cara em 1,5 segundos e acabou. Só que o que teve foi uma guerra extremamente violenta, cara. Foi muito boa, uma das melhores lutas que eu já assisti. Caso você não tenha assistido ainda, cara, vai lá e assiste essa luta. Essa luta é uma guerra, é incrível, é maravilhosa essa luta. Beleza? O Durinho defende as quedas e no final o Khamzat cai várias vezes no chão e volta, né? Toma uns flashdown, quase foi nocauteado várias vezes. Durinho, tem uma hora, cara, que o Khamzat tá no chão e o Durinho vem correndo pra meter um tiro de meta nele e ele se joga assim, esquiva e é o que salva. E aí perguntado pro Durinho, cara, o que foi aquele tiro de meta? Ele, meu, queria matar o louco, velho. Tô nem aí. Se pegasse ali, ia dizer pelo menos pegou azar. Eu não tô nem aí. Então, tamanha era a energia de guerra que tava rolando lá. Se não me engano, após aquela luta também, a gente viu um Durinho que não fazia tantas guerras, né? Se não me engano, ele pegou o New Magni, uma coisa assim. Ele não tentou trocar, ele só chegou lá e obliterou o cara, finalizou num katagatame a pedido da sua esposa, que a esposa dele tinha comentado que, feito ele prometer, que não era mais pra fazer uma guerra, afinal quem cuida dele depois dos pedaços que sobra do Burns é a esposa e quem vai ficar com ele mesmo depois ele parar de lutar é a família. Então, a mulher que manda em casa, velho, se tu diz que não é porque tu não tem uma. Então, se o mundo fosse justo, essa seria a luta a se fazer. Porque o Burns, ele, beleza, ele perdeu pro Madalena, só que, cara, ele tava batendo no Madalena. Até que ele tomou aquela joelhada. E contra o Belal Muhammad, mano, ele machucou o ombro no primeiro milésimo da luta. Tipo, a primeira quedinha, ele estourou o ombro e lutou com uma mão só com o ombro de pé. Então o Durinho é um monstro, cara, no bom sentido. É um dos lutadores que eu mais respeito. Não só como lutador, por ser um casca grossa duríssimo. Fez uma adaptação incrível do jiu-jitsu. Mas como ser humano, cara, ele é um cara muito gente boa, não fica falando mal dos outros e é um cara muito devoto a Deus. E também outro ponto que eu acho incrível é que ele respeita demais os filhos e a esposa dele. Ele honra eles mesmo em sua ausência. Eu vi uma vez uma entrevista em que o Durinho tava trocando ideia com um cara, e o cara fez uma piada de mulher lá, coisa de mulher, nada a ver. E aí o Durinho, em vez de rir assim, né, tipo, como mais 99% dos homens faria, né? Ele ficou olhando assim, sério, ele troca de assunto, tipo, ele não engaja naquela risada porque aquilo poderia ofender a esposa dele. Enfim, um cara incrível e total merecedor, eu acho que dessa luta, foi um dos únicos caras que meteu pressão no Chimaev. Claro, teve aquela luta com o Dricus, que foi um grande romance gay durante 25 minutos, cara, foi uma das maior lixo que eu já vi na minha vida, mas beleza. O Durinho foi uma luta top, só que essa luta, eu acredito que tem muito pouca chance dela acontecer. Ele foi um cara que meteu muita pressão no Chimaev. E vamos supor que ele vai lá e faz de novo aquilo. E ele derruba o Chimaev. A empresa, o UFC, vai perder um grande apelo comercial, que é esse lutador, o Chimaev, o nome dele, o Invicto, o Monstro, Boris e não sei o quê. E vai colocar no lugar dela um Durinho, que é um cara que não é invicto, claro, é um duríssimo cara, mas não é invicto, não tem tanto apelo comercial quanto o Chimaev. E também, querendo ou não, ele é um cara que já tá com 39 anos, segundo o Google, e a carreira do MMA, ela
tende a punir quem é mais velho, né? O cara não consegue, o corpo não acompanha. Claro, tivemos casos à parte, como o Glover Teixeira, que foi lá 45 segundo tempo, foi lá e virou campeão. Mas quanto mais leve a categoria, mais difícil é o cara se manter, porque o gás começa a cobrar e aqueles milésimos de velocidade ali que fazem diferença no mais alto nível do mundo cobram. Mas eu gostaria de saber de ti. Tu acha que seria uma luta a ser feita pela história que tem ali, né? Pra ser um cara que botou front ao Mile? Ou tu acha que não, a empresa deve prevalecer? Muito obrigado por ter assistido. Deixa o like, se inscreve, me ajuda a bater a meta de 1000 inscritos que eu tô tentando bater aqui no YouTube para seguir com esse projeto. Eu gosto muito de fazer isso e gostaria de fazer mais conteúdo, mas para isso eu preciso ter esse respaldo, né? E eu gostaria de terminar com uma mensagem. Lembre, se o mundo fosse um lugar justo, essa era a luta a se fazer. Mas ainda bem que o mundo não é justo. Porque se fosse justo, todos nós devíamos estar pregados em uma cruz. Um grande abraço e até o próximo vídeo.